A aula de hoje é o poder da oração. Nós lembramos, quando lemos o Evangelho, várias passagens de amigos espirituais, que eles sempre referem-se: orai e vigiai, nos disse Jesus, não é assim? Eu procurei no Evangelho e em todo o Pentateuco de Kardec para tirar essa dúvida se é vigiar e orar e vigiar. No Evangelho é orar e vigiar. Então nós vamos trabalhar em cima desse quesito. Por que abordar o poder da oração é essencial? Nós exercitamos isso diariamente na casa espírita, ou mesmo quando acordamos, ou mesmo quando orientamos alguém que nos pede ajuda, ou quando nos julgamos necessitados, nós entramos em oração, em reza, em prece. Mas é importante nós compreendermos o efeito da oração em nós. Qual o poder que o momento que eu estou orando sinceramente, o que está acontecendo em mim? O que modifica em mim, que faz com que eu confie cada dia mais no quesito oração? E não mais oscilar. Será que vale a pena orar? Como é que eu oro? De que forma eu me posiciono? Nós temos uma série de dúvidas. Então aqui está: orai e vigiai, nos disse Jesus. Por que isso? Por que Jesus chama a nossa atenção para a oração? Porque ela tem infinitas possibilidades que nós desconhecemos. Conhecedor dessas infinitas possibilidades, sempre que Jesus se via atribulado, perseguido, assediado por forças ocultas encarnadas e desencarnadas, ele se retirava e ia para o deserto orar, em busca dessas infinitas possibilidades. E nós podemos fazer o mesmo. Nos retirarmos um pouco, às vezes, do momento atribulado que nós estamos, acalmar, serenar o nosso pensamento e entrar em prece e em oração. E mais adiante nesses slides, há um slide que diz assim: mesmo quando nós estamos excessivamente atribulados, perturbados, e que a nossa prece se transforma, às vezes, em um lamentar, quando nós estamos sinceramente imbuídos, elas são ouvidas. Vamos avançar um pouquinho mais. A oração, então, é uma força dinâmica, responsável pelo restabelecimento de nossas energias. Cansados, abatidos, esgotados, desanimados, com tédio, a oração nos revigora. E é comum, às vezes, eu já falei isso e muitos de nós talvez tenhamos até pensado ou pronunciado: estou tão cansado que eu não tenho forças nem para orar. Passa isso por nós. É importante entendermos essa força dinâmica porque ela constitui-se de vibrações específicas que penetram em nós quando nós estamos orando. E esse vínculo dessas energias que penetram em nós estão ligadas com as fontes do mais alto. Por isso que é uma fonte inesgotável. Os ocidentais, os tibetanos, chamam de prana. E eles se retiram para lugares muito isolados, bem silenciosos, para entrar em oração e respirar esse prana do universo, que penetra no organismo e vai processando os nossos recursos vitais. Se nós começarmos a entender que o mecanismo da vibração, da oração, nos causa esse processo de vibração interior, poucos de nós passarão a recorrer a pedidos inusitados e que nós mesmos podemos fazer e seremos atendidos. Nós somos ensinados a confiar na prece ou na oração que o outro faz. Acreditamos que o outro tem mais méritos do que nós e, portanto, a prece será atendida de uma forma diferenciada.
Mas o hábito de orar, isto é necessário ter o hábito de orar no momento que sentir vontade. Eu, por exemplo, todas as vezes que eu acordo, eu faço a minha oração. E a cada dia ela é de uma forma. Às vezes ela tem 3, 4 palavras, às vezes dura um pouco mais. Mas já é um hábito de orar. Quando eu adentro a casa espírita, eu entro em oração. Peço licença à espiritualidade. Peço amparo do mais alto. E à medida que nós vamos orando, adquirimos esse hábito, ele se torna mais intenso em nós. O que quer dizer isso? À medida que a nossa oração ela é superficial a princípio, quando nós começamos a orar e sentirmos o que está causando em nós, a intensidade da mesma, isto é, a nossa alma, começa a registrar essas vibrações. E ao registrarmos essas vibrações, nós entramos num estado de quê? De percepção ampliada do que nos envolve. A nossa mente se amplia. E nós começamos a sentir uma paz ao nosso redor. Outro ponto, por que às vezes eu oro e eu me sinto em paz e outras vezes eu oro e nada acontece? Porque está ligado à intensidade com que eu estou orando. E esse fato, ele vai preservar em nós a alegria, ele preserva em nós uma receptividade permanente de vibrações dos amigos espirituais, porque nós estamos abertos ao campo espiritual. Ele preserva em nós a saúde, garante a nossa satisfação e nos proporciona inspiração. Por isso que quando os médiuns, os trabalhadores, entram em oração, entram em prece, antes de se colocar à disposição da espiritualidade, a inspiração ela ocorre de uma forma muito mais fácil, muito mais natural, e o médium estranha isso. Ele estranha, ele não está habituado. Mas com esse conhecimento, quando se concentrem, entrem em oração, se preparem para a espiritualidade, a inspiração se abre e o Espírito utiliza o nosso arcabouço mental daquilo que nós conhecemos dessa existência e de existências passadas. Isso vai se alterando à medida que nós vamos evoluindo. Dia após dia, nessa atual existência, nós evoluímos. Dia após dia. Algum dia mais, outro dia não, nem tanto, mas vamos evoluindo. E nenhuma rogativa, louvor ou gratidão através da prece fica sem resposta adequada. Desde que os nossos sentimentos acompanhem o curso da oração. Querem um exemplo disso? Vamos orar por alguém que nós não gostamos. Ou por alguém que nos fez um tremendo mal. Aprendi no Evangelho, na doutrina, que eu preciso orar pelos meus adversários, pelos meus inimigos. E eu entro em oração, mas o meu sentimento não acompanha aquilo que eu estou dizendo. Eu estou dizendo algo e estou sentindo outro. Portanto, esse louvor, essa rogativa, ela não tem resposta, porque o meu sentimento não está em harmonia com aquilo que eu falo. Mas, Antônio, o fato de você já fazer essa oração e perseverar nela, pode ser que mude? Pode ser não, vai mudar. O sentimento? Vai mudar. Vai mudar. O que se pesa muito, que podemos citar agora, é o quanto nós somos hipócritas. Porque se a intensidade de hipocrisia em mim é muito alta, por mais que eu tente estar sempre fingindo um propósito que eu não coaduno, que eu não deixo vibrar em mim. Esse é um quesito. Daí a necessidade de nós nos autoanalisarmos diariamente. O quanto eu ainda preciso evoluir em alguns quesitos. Mas eu tenho certeza que a maioria de nós aqui já se pega orando com o sentimento desviado daquele propósito e para e refaz a prece. A maioria de nós já faz isso. E muitos não sabem nem o que isso significa. Por que estamos fazendo essa introdução? Por causa disso aqui, ó.
Parasitose espiritual, interferência de obsessores na nossa saúde mental e emocional. E parasitose é exatamente isso que significa. Vai nos depauperando, devastando, causa um processo de desgaste em nós. E vamos ficando esgotados. Por quê? A nossa prece, a nossa oração não é o suficiente para nós nos libertarmos como antídoto desse processo de parasitose. Esses espíritos obsessores que interferem na nossa saúde, eles não só agravam o que nós sentimos espiritualmente, como eles começam a colocar em nós o processo da incapacidade de melhorar. Eu não consigo melhorar por mais que eu prometa a mim mesmo que eu vou me modificar. Porque quando eu me prometo que eu vou me modificar e eu tenho esses propósitos sinceros, eles aumentam os níveis de dificuldades à nossa frente. E nós não esperamos isso. E tropeçamos. E ao tropeçar nós caímos no quesito da psique de que somos incapazes de cuidar de nós mesmos. É necessário então planejamento para atender pessoas obsediadas. Grupos que se propõem a trabalhar com pessoas encarnados, obsediados, têm que planejar, têm que se preparar. Não basta organizar um grupo e se propor a fazer isso. É necessário um apoio mental de vibrações saudáveis para obter sucesso. Que apoio mental é esse? Que vibrações são essas? As preces sinceras e o pensamento uniforme no propósito a que se colocaram. O que é que dificulta? As nossas tendências infelizes. Nós temos tendências infelizes. Nós temos muitos erros, muitas falhas. Do passado, de existências passadas, ou do presente, que nos assaltam o tempo todo. Eu sou mais aguerrido, eu sou mais violento em determinados momentos, eu tenho pensamentos desabonadores. Os meus vícios ainda não me permitem julgar que eu estou pronto para ser um trabalhador de Jesus. Tudo isso vai dificultando o nosso processo de avanço. E essa é uma luta muito dura, que nós vamos enfrentar diariamente. Porque as nossas más inclinações, elas estão no nosso íntimo. E são más inclinações que às vezes nós nem percebemos ainda. E elas só se mostram no momento em que surge a situação. Um exemplo de más inclinações suave, vamos dizer assim. Alguns de vocês, assim como eu, já pensaram em não sentar muito próximo num restaurante à calçada? Porque alguém pode passar e pedir: pode me pagar um prato de comida? E você quase que instintivamente, embora sinta que algo está te condenando, procura mais o meio do restaurante para não ser incomodado. Alguns têm isso e outros não. Alguns, percebem? Mas se vocês observarem um restaurante, vocês notarão que pessoas fazem isso. Procura evitar a calçada, as mesas próximas à calçada. E perde a oportunidade, que aquilo que seria um incômodo, que seria um desconforto, perdem a oportunidade de alimentar a fome de um irmão. É uma má inclinação ainda. Há uma mesquinharia. Ou não, Larissa? Mas pouco a pouco, nós vamos lutando contra essa indução espiritual. É uma indução espiritual. Eles pegam as nossas más tendências, as nossas imperfeições e estimulam em nós. E pouco a pouco, nós vamos superando essa indução que é perversa, que é perigosa, que vai nos envolvendo. E na maioria das vezes, depois de algum tempo, as pessoas nos olham e dizem para si mesmo:
nossa, como essa pessoa mudou completamente. Não é aquilo que eu conhecia antes. Algo sucedeu. É a nossa luta interior, que ninguém vê, que ninguém sente. Porque a cada um de nós já basta a nossa cruz. Nós não temos como carregar a do outro. Já temos a nossa. E o outro se dá conta que a nossa cruz parece que é mais leve. Algo deu certo para ele. Algo o ajudou. Alguma coisa o beneficiou. Sim. Muito esforço, muita dor, muita análise, muita ferida colocada para fora para fazermos isso. E aqui está o slide que eu falei. Mesmo orando em desespero, a nossa mente está em turbilhão. Exterioriza imagens atormentadoras das quais queremos nos libertar. Eu entro em prece, me proponho a orar e começam a vir imagens na minha cabeça que eu falo, meu Deus, isso não é uma prece, isso é uma ofensa. Eu não consigo conter essas imagens que estão em mim, essa perversidade que está vindo em minha mente. E esse momento é o momento mais importante que nós fugimos. Nós procuramos nos esconder nesse processo. E esquecemos o ato mais importante, que é conhecereis a verdade vos libertará. Temos que nos conhecer. O que está em mim? O que está dentro de mim? E quando eu passo a deixar que essas imagens, essas perturbações venham, eu começo a entender qual o caráter geral da prece. Livro dos Espíritos, questão 659. A prece é um ato de adoração. Perceberam o final da palavra adoração? Olha lá, oração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Quando eu entro em oração, eu já estou pensando em Deus. Eu já estou me aproximando dele e já estou em comunicação com ele. E essas imagens que me perturbam, que me tiram o conforto espiritual, não nos impedem de nos aproximarmos do Pai, porque o Pai é amor. O poder da prece está no pensamento. Não depende das palavras, não depende do lugar, não depende do momento em que ela é feita. Capítulo 27, Evangelho segundo o Espiritismo. Nós podemos orar em toda parte, aqui, no carro, quando estamos em problemas dentro de casa, a qualquer hora, podemos orar sozinhos, podemos orar com outras pessoas. A influência do lugar só tem importância nas circunstâncias que vão favorecer o recolhimento. Vamos nos reunir, vamos nos recolher para entrar em oração. Aquele ambiente tem importância naquele momento. Fora isso, qualquer outro local. E alguns têm uma dúvida muito séria. Qual a prece tem mais valor? Aqui está uma grande comunidade, muitos orando, apenas um, apenas dois ou apenas três? Depende do pensamento. Quando todos aqueles que oram estão associados, e olha o interessante, de coração a um mesmo pensamento, por isso que quando nós estamos na vibração de preparação para o trabalho mediúnico, que nós pedimos para alguém fazer a prece, nós temos que estar de coração e no pensamento com aquele que está orando, com o mesmo objetivo, todos clamando juntos, a uma só voz, a prece tem ação mais poderosa. Capítulo também 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando temos multidões orando, cada um pedindo para si, pensando em si, e temos dois orando em uníssono,
essa prece de 2 é mais poderosa do que centenas orando. Quando desconsideramos as leis que estabelecem o respeito, o amor e o dever para com o próximo, nós entramos em conflitos e perturbações. Esse é o grande dilema. Se eu estou em desrespeito com as leis universais de amor e dever para com o próximo, eu permito que o assédio de outros mecanismos me envolvam. E não me dou conta. E querem perceber um tipo de vibração? Essa aqui, ó. Algumas das vítimas daquele slide anterior, do não perdão, da perseguição, da vingança, do ódio, podem nos cercar com vibrações deletérias e odientas. Eles estão clamando também. Estão vibrando, mas com um outro propósito. E a força da oração, a energia, ela em si é energia, ela não tem lado. Eu é que a manipulo. E de acordo com a intensidade, com o meu pensamento uníssono, com o propósito do meu coração, eu afeto a cada um naquilo que eu pretendo fazer. Então podemos dizer assim, existe uma prece negra e uma prece iluminada? Se pensarmos dessa forma, sim. Depende do quanto eu emano e daquilo que eu desejo. Oi? Tem os trabalhos, uma fase. Você está certo, João. Você está certo. São os trabalhos mesmo. O meu propósito, o que eu quero com isso. É você que está dando a qualidade aos frutos. Exatamente. O desprendimento pelo sono físico permite a atração ou arrebatamento para as zonas sombrias. Já ouviram falar da paralisia do sono? Já ouviram falar de quando está amanhecendo temos dificuldade para voltar para o corpo? Queremos voltar e não conseguimos? É o desprendimento pelo sono físico que vai permitir a atração, isto é, por minha vontade eu sou atraído para um determinado lugar, ou eu posso ser arrebatado. Quando eu estou em desprendimento, me arrebatam e me levam para as zonas sombrias com as quais eu entro em coadunação no meu dia a dia. Por isso que orar e vigiar durante o dia é importante para uma boa noite de sono tranquila com os amigos espirituais. Orações expressando desespero atingem os departamentos de captação. Olha que interessante. Tem departamento de captação de prece na espiritualidade. Nós não pensamos nisso. Nós achamos que as preces sobem e ficam aí, bailando por aí. Manuel Filomeno de Miranda, Sexo e Obsessão, capítulo 2. Procurem lá. O André Luiz também fala disso. Fala. O departamento de comunicação. Fala assim. Há uma central de preces e que elas são distribuídas de acordo com aquilo que nós desejamos, como nós endereçamos. E mesmo essas preces em desespero são captadas pela espiritualidade, são avaliadas e atendidas naquilo que é possível. A prece tem ação magnética, isso vai ser surpreendente agora. Mas o seu efeito não depende da força fluídica daquele que ora. Como que é? A prece tem ação magnética, mas o seu efeito não depende da força fluídica daquele que ora. O Alexandre está resfriado e entrando aí por um processo gripal, recusando-se a tomar qualquer medicação. Certo? A força fluídica dele, nesse momento, está atendendo aí a 2, numa escala de 100, ele está em 2, 3. A força fluídica de qualquer um de nós é muito maior do que a dele, nesse momento. Então, ele ora, mas a força fluídica dele é incapaz de gerar a mesma força fluídica que nós carregamos. Como é que fica essa prece que ele está... Alguém que está moribundo, por exemplo, está tentando orar e mal consegue pensar ou falar. Como é que os amigos espirituais trabalham nesse momento? O que Manuel Filomeno nos diz? Os espíritos, quando preciso, suprem a insuficiência daquele que ora.
alimentam, agindo diretamente em seu nome, ou dando a ele momentaneamente a força que ele necessita quando ele é digno dessa graça ou quando ela pode ser proveitosa. Por isso que é importante, mesmo quando nós estamos debilitados e queremos orar e sentimos-nos sem forças, pedimos ajuda da espiritualidade amiga. E ela nos supre de energias para que possamos entrar nesse estado de vibração e de desprendimento para o mais alto. Não devemos nos abster de orar para o bem do outro, com a ideia de que não somos dignos de ser escutados. Não vou orar, eu gostaria, mas eu não sou digno de orar por ninguém, não oro nem por mim. É uma ideia errônea, equivocada. Porque quando nós não nos consideramos suficientemente bons para exercer uma influência sadia, não podemos acreditar nisso. Nós podemos sim orar, mesmo achando que nós não somos bons, para o bem do outro, com a ideia de que podemos auxiliá-lo. Pergunta que poderia ocorrer nesse momento: eu sou uma pessoa boa, eu quero orar por um irmão meu que é criminoso, perverso, sádico. Posso orar por ele? Pode. A minha prece com os meus méritos o pouparão daquilo que ele deverá resgatar? Em absoluto. Em absoluto. Nem trará para nós os problemas dele, né? E nem trará para nós os problemas dele. Que vantagem Maria tem em orar por ele? Mas você pode direcionar mesmo para aqueles que são perversos, que são irmãos nossos também. E isso pode, pouco a pouco, influenciando-o para refletir sobre o que faz. Por isso que os amigos espirituais, os espíritos familiares, oram pelos filhos Pode receber nas cadeias. Não, né? Já pensou se os amigos espirituais pensassem do mesmo jeito? Não, né, Antônio? Oi, quem chama? Ele pode receber uma intuição, alguma Isso mesmo. dom, sei lá, uma inspiração, soprar ali no ouvido. Esse capítulo 2, que abrange essa aula aqui, ele está falando de um personagem chamado Mauro, que é um sacerdote pedófilo. Leiam lá, capítulo 2, sexo e obsessão. Pedófilo, que entra no seminário para tentar abafar essa tendência que ele considera horrível, mas ele não consegue controlar. Só que no seminário ele encontra outros que também estão tentando fazer a mesma coisa. E quando eles são ordenados sacerdote, a princípio eles tentam se manter fiéis àquilo que eles se propõem, mas pouco a pouco a televisão, a internet, a espiritualidade adversária vai induzindo, e eles recaem no velho hábito. A mãe de Mauro entra em prece por ele. Quando ela entra em prece, estou fazendo um resumo do capítulo. Quando ela entra em prece, Manuel Filomeno de Miranda, Dr. Bezerra de Menezes e outros trabalhadores da espiritualidade acodem a essa prece e passam a acompanhar Mauro. O que ocorre? Todas as vezes que Mauro se ajoelha para orar, o espírito adversário dele se aproxima, e Mauro tem um agravante: ele é sadomasoquista, além de ser pedófilo. O livro é muito interessante. O que esse espírito faz? Para tirá-lo da prece, começa a chicoteá-lo espiritualmente, e ele, a princípio, ele está em prece, ele não percebe, mas à medida que os açoites vão aumentando e o espírito está fixando o olhar no cardíaco, causando uma densidade muito intensa, Mauro começa a sentir o prazer das chicotadas e entra em estado convulsivo. Quando ele entra em estado convulsivo, ele desdobra e o espírito zomba dele. Por que oras para esse Deus?
ao qual você não merece e quer servir. Percebe? O não merecer, ele trabalha isso. Vamos à festa. Bota uma coleira no Mauro, e Mauro é levado para um antro de perversidade, onde tudo aquilo que ele gosta é mostrado para ele, só que ele não pode chegar porque ele está sendo contido. O que acontece com um animal, que no caso o Mauro está nessa fase, em que você mostra algo que ele quer tanto e você segura? Ele fica insano. Nesse momento em que ele está no auge da insanidade, ele retorna para o corpo. Aí ele procura as crianças. Leiam esse livro, Sexo e Obsessão, tá? Toda essa história está lá. E nós, precipitadamente, nesse momento que o Mauro está levando pelo obsessor, nós provavelmente iríamos querer, como André Luiz faz, né? Vamos lá, vamos tirar esse obsessor. E o amigo espiritual diz, não, vamos acompanhá-los para aprender com eles. E eles acompanham aí o capítulo 3, se vocês tratem de ler. Continua o spoiler aí. A prece da mãe é que faz com que a espiritualidade vá socorrê-lo. Não interfere diretamente. Porque ele interfere um pouco, sim. Porque quando a mãe começa a fazer prece próximo dele, ele começa a se lembrar na infância das orações que ele ouvia da mãe que ele achava ridícula. Ele começa a recordar orações da infância. Isso vai o ajudando pouco a pouco. Muito, muito bonito. Então a consciência da inferioridade já é uma prova da nossa humildade. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. Mas Senhor, eu não sou digno, eu sei das minhas imperfeições, mas aqui estou humildemente. Nós já estamos nesse processo. Deus leva em conta a intenção caridosa que nos anima. A prece repelida, que não é aceita, é a do orgulhoso, que deposita a fé no seu poder e no seu merecimento. Eu tenho merecimento de ser atendido pelos amigos espirituais, pelos anjos do Senhor, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo outro. Na verdade, vos direi que aquela viúva deu muito mais do que o outro, não é assim que Jesus nos ensina? Então, acreditar-se ser maior do que a vontade do Pai. Essa prece não é ouvida, ela é repelida. E aqui é o grande fechamento desse trabalho que a gente está fazendo. O obsessor sabe que nós podemos fugir do comando dele, caso continuemos na busca de Deus. Ele sabe disso. Por isso que ele diz para Mauro, por que confias nesse Deus que te despreza, que você não é merecedor de seguir? Ele procura nos atemorizar, ele vai anulando a nossa disposição e vai nos criticando. Não é digno, você realmente não tem nenhum merecimento. E vai nos castigando vibratoriamente. E quando nós acreditamos nisso, caímos e desistimos da prece. Os obsessores sabem disso. Nenhuma solicitação ao Pai amantíssimo fica sem resposta, seja qual for a natureza do seu conteúdo, recebendo-a de acordo com o propósito de que se reveste. Qual é o propósito da minha oração? Qual é o propósito de eu me dirigir ao Pai? Se Ele é sincero, se eu procuro buscar algo que me fortaleça no amor para com todos aqueles que me cercam no meu próprio crescimento espiritual, eu tenho resposta da minha prece. Orar é mais do que abrir a boca e pedir. É comungar com Deus, banhando-se de paz e renovação íntima. Recolhei-vos para o vosso quarto, e no silêncio do vosso quarto, entrai em oração com o Pai, que já sabe o que irás pedir. Essa é a comunhão com Deus. Orar é como arar. Orar, às vezes, é arar dentro de nós mesmos. Traz muita sujeira de nós. É agir e atuar com Jesus, Cristo e os espíritos superiores em favor do mundo.
Então, o poder da oração nos permite esse amplo leque de proteção, de socorro ao próximo, de ajuda da espiritualidade, compreender as nossas deficiências, perceber que apesar delas, nós somos trabalhadores do bem e que, portanto, somos úteis à espiritualidade. Compreender que nós temos espíritos familiares orando por nós, compreender que nós somos merecedores das benesses do mais alto. 8h10, hora do trabalho. Alguma pergunta? Meninas? Eu tenho. Diga.